Eleição 2024. A hora de decidir e votar. Vibe FM. Independente com você. É hora de decidir quem vai administrar a cidade nos próximos 4 anos. Os projetos, as perspectivas no desenvolvimento e na geração de empregos, o funcionamento das creches e dos postos de saúde, a melhoria no seu bairro. Agora, você vai conhecer e escolher quem vai ser o prefeito da sua cidade. Voltamos aqui em 102,5 Vibe FM Valença e como estamos fazendo todos os dias, estamos entrevistando e ouvindo os candidatos a prefeito de Valença. Nesse momento importante do voto, esse momento democrático de dar voz a todos, nessa pluralidade de ideias, é importante você decidir o seu voto pelos seus convencimentos e não pelo oba-oba, que agora nessa época, né, os marqueteiros tentam nos tirar da razão e nos colocar na emoção. E você tem que, o voto, ele não é emocional, ele é racional. Porque voto tem consequência. O voto seu de hoje vai ser 4, 5, 6, 10, 15 anos, você ainda vai sofrer a consequência do seu voto hoje. Então nós estamos dando oportunidade a todos os candidatos, no tempo igual, para que você defina o seu voto. O seu voto é a sua arma, o seu voto é o que você aposta no futuro seu e da sua família. Hoje nós vamos entrevistar o candidato Cláudio Sarquis, do PT de Valença, número 13. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Hilton. Cláudio, Bom dia a toda Valença. Cláudio, por que você quer ser prefeito de Valença? Hilton, eu acho que certas pessoas nascem com uma fome natural por justiça. Muito do que me move é essa fome, né? E a gente, no decorrer da vida, vai procurando as formas de saciar essa fome, vamos dizer assim. Para os que não me conhecem, eu sou de uma família de ativistas políticos, né? O meu pai, muita gente ainda me conhece como Cláudio Munir, muita gente me chamava assim em Valença e me chama até hoje. E isso acho que vem meio de berço, sabe, Hilton? Eu sempre observei o meu pai, no transcorrer da vida dele, ele era assim, o advogado das causas impossíveis. Era uma coisa muito interessante, né? Pessoas às vezes rodavam com aquela ação, com aquele problema enorme e que nenhum advogado conseguia resolver, ou não mostrava interesse. Quando procurava o papai, ele ia com o jeito dele lá e sempre atendia a pessoa. Não que ele tivesse sucesso, mas tinha uma palavra, fazia as ações. Então, eu venho de uma família que é esse berço, uma família que sempre teve essa noção da justiça, das coisas justas, das coisas funcionando corretamente, né? E a gente vem nessa luta há muitos anos mesmo, décadas, né? Tentando, vamos dizer assim, dar para Valença um novo horizonte, né? A única vez, de 1972, para você ter uma ideia, até os dias atuais, que houve uma eleição em que o candidato a prefeito foi eleito sem apoio de uma das duas famílias que são muito tradicionais na política em Valença, foi a eleição de 2012 que nós conseguimos eleger o Álvaro Cabral e o meu pai como vice. Muita gente, inclusive, disse que nós ganhamos aquela eleição por conta da presença do meu pai como candidato a vice. Então, esse desejo de querer ser prefeito de Valença é um desejo de ter um instrumento melhor para realizar as coisas que a gente faz diuturnamente na política, né? Você tem uma ideia do sentido disso, dessa construção que eu estou colocando, a gente, apesar de nunca ter tido nenhum mandato eletivo, no meu caso específico, né? Eu concorri algumas vezes a eleições em Valença, nunca tive mandato eletivo, mas eu tive a felicidade de eleger o presidente Lula várias vezes na cidade, quanto militante do PT, presidente do PT, membro da direção do PT de Valença. E numa dessas oportunidades, na realidade, na primeira oportunidade que nós tivemos de fazer o presidente, nós organizamos um abaixo-assinado na cidade para buscar a instalação de um colégio federal na cidade. E fomos muito felizes, sabe, Hilton? Começamos com esse movimento em 2004, quando disputamos a prefeitura.
reunimos uma quantidade muito importante de assinaturas para esse abaixo-assinado, foi coisa de 10% da população da cidade assinou, e conseguimos que ele chegasse ao presidente Lula. E aí, anos depois, em 2010, foi instalado o Centro Federal de Ensino Tecnológico em Valença pelo presidente Lula. Então, você veja que, às vezes, mesmo sem um mandato político, né, eu quero dizer com isso que nós não somos aqueles políticos que aparecem de 4 em 4 anos. Nós estamos sempre aí, sempre buscando, sempre mostrando serviço, né? Agora, recentemente mesmo, conseguimos aí, através do deputado federal Raimon, que é um grande amigo nosso, um grande amigo da cidade de Valença, se tornou um grande amigo da cidade de Valença, uma suplementação de verba da conta SUS, Hilton, da ordem de R$3.900.000 ano para a conta SUS aqui de Valença, exclusivamente para que se faça cirurgias de média e alta complexidade. Né? Há pouco antes da entrevista, a gente estava conversando aqui, e eu te disse que fiz uma cirurgia em Barra Mansa, enfim, pelo SUS, né? Consegui ter a visita dos meus familiares, porque graças a Deus eu tenho uma certa condição que isso foi possível, mas eu vi muitos pacientes de municípios mais longínquos, né, e que se operaram em Barra Mansa, que fica sem acesso à família, por serem pobres, serem pessoas mais humildes, e essa coisa toda. Então, eu fiquei muito feliz com a obtenção desse recurso, sabe, Wildo? Apesar de que a minha cirurgia já foi feita, não vou poder aproveitar desse recurso para fazer minha cirurgia em Valença, eu fico muito feliz de ter a oportunidade de participar desse movimento pelo aumento dessa verba. E um pouco antes disso, Wilton, ainda antes do período eleitoral, para você ver como é que o PT em Valença funciona, nós conseguimos também, através do mesmo deputado federal Raimon, uma verba de R$500.000 apenas para aparelhagem, para maquinário, aparelhagem de hospital, essas coisas. Então, a gente faz política sempre em torno da cidade. Eu tenho 37 anos que eu estou no Partido dos Trabalhadores, eu nunca fiz parte de outro partido, sou membro fundador do partido aqui na cidade. É só questão do instrumento, entendeu, Wilton? É chegar para quebrar uma pedra do tamanho do Corcovado e você ter o instrumento melhor, que no caso é a Prefeitura de Valença. A gente usa o instrumento Partido dos Trabalhadores para conseguir esses avanços para a cidade. Mas com a Prefeitura é incomparável a possibilidade nossa de ajudar a cidade, né? Então é por isso que eu quero ser candidato, por isso que eu quero ser prefeito, e eu tenho certeza que a gente vai fazer o melhor governo que essa cidade já conheceu. Cláudio, você está falando em relação à questão de educação, essa luta sua pelo Colégio Federal. A questão de educação em Valença, você prefeito, para que rumo você pretende levar a educação de Valença? Hilton, a situação da educação em Valença é tão ruim que ela aparece em destaque no último IDEB, um destaque negativo, muito ruim, muito ruim. E eu sou de uma época, eu não sou muito velho não, eu sou jovem há bastante tempo, né? Vamos deixar isso claro. Eu sou de uma época em que a gente estudava em colégio público. Eu fui aluno do Zé Fonseca, fui aluno do Teodorico. Né? E eram melhores que colégios particulares. Muito melhores. Muito melhores. Por quê? O que desandou? Né? O que desandou? Então, a gente na educação em Valença pretende passar uma borracha. Começar de novo. Né? Tem algumas coisas que ferem a gente profundamente, porque eu acho que chega naquela lembrança afetiva, né? Da vida inteira, emocional. E eu estou falando isso por conta do Institutinho, que é um colégio lindíssimo, né? Que era o antigo hotel de férias da rede ferroviária, aqui em Valença. Um colégio que sempre foi das crianças pequenas, sabe, Hilton? Sempre, a vida inteira. E agora, infelizmente, por uma coisa que eu acho que não tinha sentido, por conta de uma obra que tem que ser feita lá, alegaram que não existe segurança para o funcionamento do prédio, mas o secretário de Educação está instalado lá. Então, quer dizer, eu acho que a educação em Valença não está sendo levada a sério. E isso pode ter certeza. Nós levamos isso muito a sério, muito. Né? Nós queremos que o cidadão, a cidadã de Valença, ao deixar seu filho numa porta de uma escola pública, sob a responsabilidade do município, tem certeza que esse garoto e essa garota estão num lugar seguro,
onde ele vai ser educado para uma vida profissional de sucesso e vai ascender socialmente. É esse nossa visão para a educação, e eu te garanto que a educação vai ser uma das prioridades do meu governo. Eu vou ter muita atenção com a educação, porque eu sei o valor da educação pública, porque eu vim de lá. E graças ao bom Deus, eu consegui viver, trabalhar com a educação que eu recebi nos colégios públicos e sobreviver com dignidade. Em relação ao desenvolvimento econômico, a geração de emprego, qual é a vocação de Valença? Hilton, Valença é riquíssima, rapaz. São tantas as vocações que a gente até se perde. Porque você veja bem, nós temos um distrito que foi criado com o perfil de ser um distrito industrial, que é Juparanã. E hoje em Juparanã, pelo que eu saiba, não tem nenhuma indústria instalada. E aí você pergunta assim, por que o nosso distrito industrial não tem indústrias, né? Ele não tem indústria simplesmente porque ele não tem saída. As artérias ali estão completamente entupidas, né? Tem uma pontezinha, que é uma ponte raríssima no mundo inteiro, que é uma ponte em curva, que passa o trem e passa o carro. Aquela ponte é muito rara, mas ela infelizmente não aguenta trânsito de caminhões pesados. Além disso, logo depois da ponte tem um arco de pedra, que é muito estreito, que também não passa os caminhões pesados. Acontece que Juparanã está colado na BR-393. Nós não precisamos passar por Vassouras para chegar na BR, né? Então, Valença hoje tem duas artérias principais de saída, todas duas ligando a BR-393, uma por Barra do Piraí e outra por Vassouras. Mas pelo gigantismo da nossa cidade, a gente já podia ter ligado Juparanã na BR. Então, o desenvolvimento econômico e social, eu acho que passa, em primeiro lugar, o econômico, né? Ele passa pela desobstrução das artérias da cidade. A cidade tem que ter fluxo, tem que ter infraestrutura para receber, né? Então, Juparanã, nós vamos, eleitos ou não, buscar uma obra do PAC para nosso distrito. E essa obra é exatamente nesse sentido, de ligar a BR-393 direto em Valença. Quanto ao desenvolvimento social, que ele se coloca muito junto ao desenvolvimento econômico, e aí vai muito como é que poderia dizer isso? Da vocação da cidade, né? Valença é uma cidade lindíssima. Todo mundo que vem a Valença fala isso, Sim. né? Valença é uma cidade bonitinha, uma graça e tal. Está mal cuidada. Ela está mal cuidada. Então, assim, como é que a gente vai explorar a indústria do turismo, né, com uma cidade suja? É complicado, né? Veja, há pouco tempo nós tivemos aqui uma festa, que é uma festa muito simbólica para a cidade, uma festa muito tradicional, que é a festa da nossa padroeira, em que se colocou um parque de diversões num jardim que é tombado pelo patrimônio. Eu nasci ali, vivi parte da minha vida ali, e vou te dizer uma coisa, estou assustado com a falta de carinho com a cidade. Um lugar de contemplação, uma praça centenária, ali aquelas árvores têm ninhos de pássaro, é uma maravilha. Você chega a uma certa época do ano, tem uma certa espécie que se chama maritaco, aqui em Valença a gente chama de maritaco, que faz migração e todo ano está naquela praça. Então, assim, o que a gente viu acontecer? O governo dando licenças para eventos ali, e cada evento que chegava, outra coisa mais impressionante, que isso eu testemunhei, isso ninguém me contou. A pessoa ia montar um palco lá, aí tinha um galho que estava atrapalhando uma árvore muito antiga, mas não importa. Como? Ele vai fazer não sei o quê, mexe no banco da praça, vai cortar não sei o quê, fura o chão da praça. E está lá. E assim, a gente veio se perguntando para quê, né? O último que teve lá agora, para você ter uma ideia, causou um problema seríssimo na cidade, né? Que foi o preço do ingresso, né? Para 3 minutos de brincadeira. Você imagina bem como é que ficam as famílias pobres, né? Uma situação que dói. Então, assim, eu acho que o Partido dos Trabalhadores tem uma grande tradição em aquecer a economia, né? Isso se prova pelos nossos governos federais. Todos os nossos governos, você vê recorde de crescimento econômico, desenvolvimento econômico. A Ibovespa está batendo recorde atrás de recorde desde a semana passada, né? As empresas brasileiras vindo uma valorização muito alta. Então, eu acho que a gente tem vocação para o turismo,
tem vocação para a indústria. Essas coisas não precisam estar descasadas, né? É lógico que a gente quer indústria sustentável, indústria limpa, né? A gente não quer aqui, por exemplo, indústrias que vão trazer mais problemas para a cidade, né? Então, essas coisas andam muito juntas, o desenvolvimento econômico e social. E a gente pretende, Wilton, em relação ao desenvolvimento econômico, também ter um olhar para uma situação que é uma situação muito estranha, ao nosso ver. Houve, há poucos anos atrás, uma lei estadual que isentava, e ainda isenta, algumas indústrias de impostos para se instalar na cidade. Muito bem, tudo bem, a gente precisa da indústria, eu acho que é justo, vamos dizer assim. Mas não é justo quando você vê a capacidade de empregabilidade da indústria é muito menor do que a do comércio. O comércio é que dá emprego. É o comércio que sustenta a cidade. Então não houve esse mesmo tipo de isenção para o comércio. Por que não houve? E isso me chateia e até me revolta um pouco, porque eu já fui do comércio. O meu pai foi do comércio. O meu avô foi do comércio, né? E o meu comércio, por exemplo, fechou em 1997. Muita gente conheceu na cidade. Era um restaurantezinho que chamava Forno e Fogão. Outro dia, Hilton, eu recebi uma cobrança judicial da prefeitura de alvará de um restaurante que fechou há 27 anos. Escrito até. Então você veja bem, né? É esse tipo de coisa que a gente detecta que o verdadeiro empregador da cidade, né, que é o empresário que a gente mais quer proteger, não tem proteção nenhuma. Ele não tem proteção. Então, eu acho que o industrial merece apoio dos governos, mas o comerciante, que dá a maioria dos empregos, ele tem que ser visto com outro olhar. Porque senão a gente não fala em desenvolvimento econômico, né? É isso. Estamos conversando com Cláudio Sarquis, número 13, candidato a prefeito da cidade de Valença pelo PT. Cláudio, estava falando também da questão social, né? E o PT sempre tem esse lado social. Você, prefeito de Valença, como é que seria a sua atuação na área social? Eu acho que o secretário ou a secretária de assistência social num governo em que eu esteja como prefeito vai sofrer muito, Hilton. Ele vai trabalhar muito. Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, de alguns setores da prefeitura, de algumas secretarias, eu vou exigir relatório de 15 em 15 dias do avanço dos trabalhos, né? E a assistência social é muito cara para mim, muito cara. Para você ter ideia de quanto ela é cara, o atual prefeito, assim que foi eleito na primeira vez, né, com o nosso apoio, né, o Fernandinho Graça teve nosso apoio na primeira eleição dele e depois conseguiu perder, né? Mas, enfim, ele, logo no começo do governo, né, um pouco antes dele assumir a prefeitura, ele me ligou, dizendo que estava em Brasília e que tinha ido lá para conseguir algumas emendas e essa coisa toda, estava no prazo fatal para que se conseguisse emendas, me ligou me pedindo desculpem, ajuda para uma emenda. Muito bem, eu liguei então para aquela época, para o Lindbergh, que estava como senador da República, muito amigo nosso também, e expus a situação. E ele muito gente boa comigo, muito, sabe, trata muito como igual. E falou, mas você, rapaz, você parece maluco, tá fechando lá o negócio, rapaz, eu não tenho mais aonde botar, o dinheiro já está mais ou menos... Já está no final já dos fechamentos? Já. Não tem como. Eu falei, você me desculpe, senador, mas o prefeito me ligou hoje cedo, eu não sou o prefeito da cidade, mas eu tenho que ajudar de alguma forma. E aí ele, por carinho, por bondade, atenção, botou aquela época R$400 mil na ação social. O prefeito queria asfalto. Eu falei, não, asfalto não, vamos botar comida, vamos assistir, né, quem precisa, vamos mexer com outra coisa. Negócio de asfalto aí, você pede lá, outro pessoal seu lá, o nosso negócio é assistência social, nós queremos cuidar dos pobres. E aí veio a emenda, que ele não me agradeceu até hoje, nem o secretário da época, nenhum dos dois, não ligaram para o senador também para agradecer, mas isso é da vida, eu não estou fazendo por eles, eu estou fazendo pela cidade. Eu compreendo assim e estou muito satisfeito, não preciso agradecer também não, está tudo certinho. E vamos, na assistência social nós vamos fazer uma revolução, Hilton.
Nós vamos fazer uma revolução. E ela vai começar por um grande censo municipal do LOAS e do CAD único. Nós queremos saber quantos valencianos estão nessa situação. Não são poucos, mas tem mais gente precisando. Tem gente precisando que não está assistida e a gente vai fazer esse censo de ordem municipal. Vamos levantar essas informações. Nós vamos ser uma máquina de conseguir LOAS e Bolsa Família para as famílias que precisam, né? Muitas das vezes a gente ouve assim, Hilton, isso até às vezes me causa uma certa negatividade, essa questão da pessoa falar assim, mas esse negócio do Bolsa Família vai criar uma pessoa que não quer nada com serviço, que não quer não sei o quê. Tem sempre, geralmente, e são geralmente pessoas que não precisam. Que não precisam, Hilton, exatamente. Isso me dói, cara, porque... Eu tenho aquele também discurso, tem muita gente que não precisa e recebe. Melhor não... Mas eu entendo que é melhor você acertar com 20 pessoas sem errar com uma, pelo menos você ajudou 20. Eu concordo plenamente com você. Tem até aquela coisa também de falar assim, é preferível você perder 1000 culpados do que culpar um inocente, né? Eu também sou dessa filosofia. Então, assim, a oportunidade que a gente dá através do Bolsa Família, que alguns setores da sociedade, muito egoístas, por sinal, e pouco atentos para os subsídios que o governo federal dá a outros setores da sociedade, em que o Bolsa Família, o orçamento dele fica depois da vírgula de certos setores. O Plano Safra, por exemplo, Hilton, esse ano foi recorde. Foi recorde. Depois da vírgula do Plano Safra, cabe 2 Bolsa Família. E dando subsídio para quem? Para o pequeno agricultor também, é verdade, mas para os enormes agricultores, para os grandes, para os poderosos, né? Então, assim, isso das pessoas não reclamam, né? Eu acho que não deve reclamar mesmo, né? Mas, enfim, também não pode reclamar da assistência aos mais necessitados, está correto? Então, eu parto dessa premissa, a oportunidade tem que ser para todos, viu? E quem acha que uma criança merece passar fome, não merece nem viver, e não serve. E não serve. Então, assim, proteger os inocentes, né? Dá uma esperança para eles, dá um caminho. Agora, dentro desse caminho, Cláudio Sarquis, a creche ela tem uma função social. Primeiro, sabe que toda criança que passa pela creche tem mais aprendizado. E uma creche, ela dá liberdade para a mulher. A mulher, às vezes, que tem um relacionamento abusivo, né? A mulher que tem a mãe solo, dela tentar com dignidade ir à frente. Qual é o seu planejamento para creches em Valença? Pois então, coincidentemente, rapaz, não tem 2 semanas eu vim falando nisso nas redes sociais sobre um projeto, né, que não só atendesse as mães solos, mas com essa preocupação, exatamente por conta da ausência de creche em muitos dos bairros aqui mais afastados, mas a gente vai dar uma atenção muito especial ao serviço de creche, né? Eu não vejo necessidade de a gente ter casas gigantescas em alguns lugares e não ter nenhuma em lugares mais pobres ou lugares mais afastados, né? Eu, por exemplo, eu moro num bairro proletário, eu moro no bairro de Santa Terezinha, aqui em Valença, que fica, para quem não sabe, entre a Chica Cobra e ali a rotatória de Conservatória. É um bairro pobre, né? Enfim, que não conta com serviço de creche, né? Então, tem um restaurantezinho ali perto, que eu sei que tem uma mãe lá, trabalhadora, né? Ela tem que ir lá no canteiro para levar o filho para a creche e voltar o caminho todo para trás para vir trabalhar. Então, eu acho que essas pessoas têm que ser alvo de atenção especial, né? E você falou muito bem, porque você me lembrou de uma situação que ia me escapando, né? Dos relacionamentos abusivos, da mãe que precisa trabalhar, né? Da mãe que precisa trabalhar está sempre na minha cabeça. Mas muitas das vezes, assim, aquele momento que a mulher tem, né? Para cuidar de si mesma, né? Enfim, e como você falou, a creche é base de muita coisa, Hilton. E a gente sabe, a gente que veio de colégio público, a gente sabe, tem muita criança que vai para o colégio, para a creche, que é para matar a fome. Sim. Né? Então, é isso. Outra coisa que a gente vai estar muito atento, questão da merenda escolar na cidade.
Isso aí, os relatos que eu tenho ouvido, eu vou te falar um negócio, são revoltantes, sabe? Isso eu não vou aceitar, não vou admitir. Eu vou ver pessoalmente isso. É outro secretário ou secretária meu que vai ter muita dor de cabeça comigo, vai ter que trabalhar muito, além do assistente social e da saúde, né? Vai ser o secretário de Educação. Porque eu pretendo, volta e meia, almoçar numa escola dessa, durante o meu mandato, sem aviso prévio. Vai ser assim que eu vou fiscalizar. Vou visitar a escola e vou almoçar lá com as crianças. Então, eu vou dar muita atenção a isso aí, porque eu sei da necessidade. Eu vi, eu testemunhei. Em outra questão, na cidade de Valença, que é a questão do funcionalismo. A gente sabe que o funcionalismo sempre sonha com um plano de cargos, salários e vencimentos justos, mas se promete e quando o prefeito senta frente à Receita, fala assim, não dá. A lei de responsabilidade fiscal, as verbas carimbadas. Como é que seria o seu relacionamento, Cláudio Sarquis, prefeito de Valença, com o funcionalismo de Valença? Wilton, eu te agradeço até essa pergunta, que foi um presente para mim. A gente teve a felicidade de escolher para disputar a eleição conosco uma funcionária de carreira da prefeitura aposentada, muito querida, muito séria, muito conhecida na cidade. Então, esse é o primeiro exemplo de como é que eu pretendo tratar o servidor público e a servidora pública, dando a eles o devido respeito, né? Esse é o primeiro exemplo do que eu vou fazer com os servidores e as servidoras públicas. Valença está há décadas sem um concurso público, né? E houve uma norma entre os governos, né? E não entre os governos petistas, mas entre os governos em geral, de se terceirizar o serviço público. Algumas áreas eu acredito que tem a possibilidade de ser terceirizada. Mas tem outras coisas que são absolutamente impossíveis de você terceirizar, porque isso traz insegurança para a cidade. E por que eu te digo isso? O servidor público, ele é aquele que está ali no começo do mandato do prefeito e depois que o prefeito for embora, ele vai continuar. Então ele, mais do que o prefeito e mais do que qualquer outra autoridade na cidade, ele tem como fiscalizar as coisas, ele tem como proteger a cidade do mal feito. Ele está vendo. Então eu pretendo, para inclusive poder abrir concursos públicos, um dos primeiros atos meus na prefeitura vai ser criar a Controladoria Geral do município, que vai fiscalizar todas as compras do município, todas, desde um lápis até um caminhão. Não é impossível você comprar uma coisa por R$1 na prefeitura e chegar na rua e descobrir que custa 90 centavos. Isso não pode. Você está comprando de quantidade. Quem é do comércio entende o que eu estou falando. Qualquer um entende, na realidade. Dono de casa também. Porque sabe que o pacote com 6 produtos vai sair mais barato que aquele se ela comprar individual. Está correto, Wilton? Então, não é uma coisa tão difícil de fazer esse tipo de fiscalização e atenção. E eu vou te falar um negócio. Um governo sério e transparente, outra coisa que eu vou criar junto com a Controladoria Geral do município é o portal da transparência de Valença. O povo de Valença vai saber o que está sendo feito com o dinheiro. O dinheiro é esse, foi empregado aqui, dessa forma, ao custo tal. Mas com uma chave bem interessante, que isso sim é coisa do Partido dos Trabalhadores, que é o orçamento participativo. Eu não tenho que inventar a roda. Se você mora lá na rua, eu vou lá na tua rua, vou conversar com você, vou conversar com seus vizinhos. Se não for eu, vai um secretário meu, uma secretária minha. Levantar qual que é o seu problema. O que é que está acontecendo aqui no bairro que o governo pode te ajudar? Não, o meu problema é esse, perfeito. O meu problema é aquele. A maioria está aqui. Nós temos aqui um orçamento, aqui moram 500 pessoas nessa rua. Nós temos que fazer uma análise da política pública que nós vamos atuar naquele setor ali. Tá. 500 pessoas diante do orçamento significa que a gente pode ter um investimento de tanto naquela rua ali para fazer uma benfeitoria. A benfeitoria é vocês que vão dizer. Eu não vou inventar. Né? Chama uma comunidade. Importante aqui é o quê? É uma creche. Vamos fazer a creche. Temos dinheiro? Temos dinheiro. Vamos fazer a creche. Não temos dinheiro? Como é que a gente faz para ter o dinheiro? A gente busca a solução, Wilton. Mas eu te garanto que um governo transparente,
um governo honesto, que tenha ligação com Brasília, porque você precisa ter força política para promover uma mudança desse quilate. Você não pode estar ligado a um deputado da Baixada, a um sujeitinho lá não sei de onde. Você tem que estar ligado a um governo forte. Você tem que estar ligado com gente que tem força política, e eu tenho essa ligação. E é isso que eu ia te perguntar exatamente, Cláudio. Com esse orçamento curto da prefeitura, tem que se buscar dinheiro no Estado Isso. e dinheiro de emendas, dinheiro no governo federal. Qual é o seu caminho? Meu caminho é o Lula. Meu caminho é o Lula. É o governo federal. O governo do Estado eu não quero favor. Eu quero que ele cumpra as dotações orçamentárias que se diz na lei. Eu não sou governo estadual. Não votei nele. Me arrepio de saber que o Estado do Rio de Janeiro está nessas mãos. Me arrepio de gente desse quilate que está lá governando o Estado. Isso para mim é um pesadelo. Então eu quero uma relação republicana com o governador do Estado, de respeito, mas de distância. A minha ligação é com o governo federal, é com o presidente Lula, são com os ministros do Partido dos Trabalhadores, com os senadores do Partido dos Trabalhadores. Eu acho que aí, Hilton, eu estou num bom caminho. Não que eu não vou conversar com outras forças políticas, mas eu não quero fazer igual um prefeito de Valença, que ficou criticando o governador do Estado, e quando assumiu a prefeitura foi lá ajoelhar. Isso para mim é vergonhoso. Eu tenho sérias críticas a esse governo do Estado, sérias. E eu quero manter a maior distância possível dele. Eu não quero ser amigo do governador, nem parceiro. Eu quero que ele cumpra a lei e faça os repasses para Valença dentro do que a lei manda. O resto eu cuido com o presidente Lula. É ele que tem força política, é ele que tem a chave do cofre, porque o governo do Estado do Rio, inclusive, está quebrado, novamente. Novamente o governo do Estado do Rio está quebrado, apesar de ter vendido a SEDAI há pouco tempo. E agora não tem mais nada para vender, né? Não tem. Rapaz, você vê, tem uma coisa, rapaz, que me lembra muito essa situação. Vamos dizer assim, só para título de exemplo, pai que perde o emprego, né? E aí o cara, de vez de sair para procurar emprego, o que ele faz? Ele começa a vender as coisas dentro de casa, tudo. Ele vende geladeira, gente, fogão, vende não sei o quê, vende não sei o quê. Quando acabou, ele não foi procurar emprego. O que vai acontecer? Ele vai ficar sem nada. Foi o que aconteceu com o Estado do Rio. Tem certas coisas que não se pode vender. Não se pode vender, porque depende da segurança da população, depende de um serviço bem prestado. E tem que ter o servidor público lá, Hilton. Você imagina um serviço de lixo para. Porque a empresa quebrou, porque a empresa está insatisfeita com o serviço de água para. Porque a empresa quebrou, porque a empresa não quer mais. E aí você não tem o servidor público junto dessa empresa. Você pode fazer uma parceria público-privada. Você não precisa municipalizar o serviço 100%. Em algumas áreas nós vamos municipalizar 100%. Porque o gasto com a terceirização está exorbitante. A gente tem que fazer o dinheiro aparecer. Né? Você mesmo disse que o orçamento é apertado. Então você tem que trabalhar para fazer o dinheiro aparecer. E o dinheiro vai aparecer aonde? Aonde está saindo pelo ralo. Né? Você não pode pagar uma empresa uma fortuna por mês e saber que você, se estivesse prestando esse serviço pela prefeitura, você ia gastar um terço desse valor. Não pode. Né? Então, o dinheiro para aparecer, Hilton, ele aparece. Ele aparece. Quando você contém o desperdício, você controla a despesa e você dá transparência aos gastos, te garanto que o dinheiro aparece. Te garanto. E a arrecadação da cidade vai aumentar, igual está aumentando a arrecadação do governo federal. Por quê? Porque a gente se preocupa com o desenvolvimento econômico, né? Com seriedade, com transparência, sem o meu preferido, né? Para todos, para todas. Então é assim que você desenvolve economicamente a economia e a sociedade. Porque se a economia vai bem, o povo vai bem. Né? Se você tem um pleno emprego, se você não precisa pedir emprego para o prefeito, se você não precisa pedir emprego para um deputado, para um vereador, você está numa cidade livre. Você vai sair para casa para trabalhar e você vai conseguir trabalhar sem pedir favor para ninguém. E isso é uma coisa muito cara. É uma coisa para a pessoa, uma coisa de dignidade, de muito valor. Né? E é isso que a gente quer. O valenciano para a valenciana. Parar de pedir favor. Nós temos condições, nós somos donos de um país muito rico, um dos países mais ricos do mundo. Nós somos herdeiros de uma das cidades mais maravilhosas do estado do Rio. Nós somos donos dessa terra, nós somos herdeiros dela, nós temos que cuidar dela, Hilton. Com respeito, com dignidade, sem medo, sem medo.
Muita gente entrou, mas vocês, a campanha de vocês é sempre humilde, é sempre pequenininha, esses homens estão muito poderosos, eles estão com muito dinheiro. Nós temos muita disposição. Nós não temos essas condições de dinheiro, de facilidade, mas nós temos muita disposição e nós não temos medo do desafio, nós não temos medo do debate. Eu queria, inclusive, eu não sei se a rádio está programando isso, mas eu gostaria muito de debater com meus adversários. Eu queria saber o que eles pretendem fazer para a cidade e como, Wilton. Não é só o que eles pretendem, como. Eu sei o que eu quero fazer e sei como. E sei como. E sei como. Então, é isso. Bom, nesses minutos finais, Cláudio Sarquis, candidato a prefeito pelo PT em Valença, número 13. O senhor queria que você se dirigisse à população, né, e explicasse, Cláudio Sarquis, prefeito, o que elas podem contar? Pode contar com o pai, com o avô, que eu sou um homem trabalhador, que eu sempre fui minha vida inteira. Minha vida inteira, eu saí de casa com 16 anos para trabalhar. Nunca mais voltei. Pode contar com uma pessoa que ama essa cidade. Ama. Eu tive diversas oportunidades na minha vida para seguir profissionalmente fora de Valença. Para você ter uma ideia, Hilton, eu sou o único valenciano que foi conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil no Rio de Janeiro. E fui por 3 mandatos, não foi por um só, não. Eu tive algumas ações judiciais minhas, de minha autoria, que estão entre as maiores ações de danos que foram sentenciadas nessa cidade. Eu sempre fui, graças a Deus, eu sempre fui muito trabalhador. E sempre o resultado do meu trabalho foi muito bom. Porque eu sempre me dediquei muito à coisa que eu faço. E agora eu quero mergulhar na cidade de Valença. Quero transformar ela, quero fazer ela voltar a ser o que sempre foi. Uma cidade turística, com indústrias, uma cidade limpa. A cidade, Wilton, para você ter uma ideia, na década de 70 ela era modelo, cidade modelo do Brasil. Ela tinha esse título. As pessoas vinham de fora de Valença para conhecer como é que funcionava a administração pública, né? Então, assim, isso em resquício dos prefeitos que vieram dos anos 50, 60, porque depois de 1970 também, meu amigo, a coisa descambou, sabe? Mas nós temos como consertar. Nós somos uma grande potência. Valença é o 2º maior município em extensão territorial do estado. Eu tenho certeza que com a Embrapa, com os instrumentos federais que existem na cidade, o Cefet, a gente pode dar uma grande alavancada nos rumos de Valença, sabe? E eu estou muito disposto, com muito ânimo para fazer isso. Tenho certeza que se eu merecer a confiança da população, eu vou honrar essa confiança. É isso. Obrigado. Ouvimos o candidato a prefeito de Valença, Cláudio Sarquis, número 13. A gente vai encerrando o nosso programa por hoje, né? Agradecendo aí a você, a sua audiência, e a gente volta sempre às 8 horas aqui pela Vibe FM 102,5.